Um meio-irmão que eu nunca soube que tinha. Nunca pensei escrever isto, mas desde que tudo aconteceu, sinto que ando com um nó na garganta. Talvez contar aqui me ajude a perceber melhor o que vivi, ou, pelo menos, a pôr em palavras o que ainda me custa aceitar. O meu pai morreu há pouco mais de um ano, não era um homem fácil, mas era o meu pai, e durante muito tempo achei que o conhecia bem, enganei-me redondamente. Ele era daqueles homens de poucas palavras, que cresceu no pós-25 de abril, com aquela mentalidade antiga de o que se passa em casa fica em casa. Eu e a minha irmã mais nova, a Inês, crescemos habituados a esse silêncio. A minha mãe, por sua vez, era a típica mulher paciente, mas cansada. Ficou com ele quase 40 anos. Mesmo quando já era evidente que o casamento era mais hábito do que amor, quando o pai adoeceu, cancro no pâncreas, rápido e cruel, eu tentei recuperar tempo perdido. Íamos juntos às consultas, ficávamos em silêncio no carro durante os trajetos, e às vezes, quando o silêncio se tornava demasiado pesado, ele falava do Benfica, do preço da gasolina, de coisas pequenas. Nunca de sentimentos. O dia do funeral foi um borrão, chuva miudinha, igreja cheia, rostos conhecidos e outros que eu mal lembrava. E no meio da confusão, reparei num homem parado junto ao portão do cemitério. Não chorava. Não falava com ninguém. Tinha o mesmo olhar do meu pai. Cruzei os olhos com ele por acaso. E por um instante, senti uma coisa estranha, como se olhasse para um reflexo distorcido, mas não pensei mais nisso. Até uma semana depois, quando fomos à casa dos meus pais arrumar as coisas dele, a minha mãe estava num estado que me partia o coração. A Inês tentava animá-la, mas bastava tocar numa camisola dele para ela desabar. Eu fiquei encarregado dos documentos, certidões, contas, seguros, essas coisas. Foi assim que encontrei uma pasta castanha no fundo de uma gaveta da secretária. Lá dentro, havia um envelope com um nome que nunca tinha ouvido, Miguel F. E dentro, uma certidão de nascimento, mesmo pai. Mãe diferente, o nome da mãe, Rita Fernandes. No início pensei que devia ser algum erro administrativo, talvez um homônimo. Mas quanto mais olhava para aquele papel, mais o estômago se fechava. O meu pai tinha outro filho, um filho nascido no mesmo concelho onde vivemos toda a vida. Mostrei o documento à minha mãe. Ela empalideceu, ficou em silêncio, e depois, chorou. Mas não com surpresa, chorou como quem já sabia, há muito tempo. Eu pensei que isso nunca vinha ao de cima, murmurou ela, sem sequer olhar para mim. A Inês ficou sem palavras. Eu, por outro lado, senti-me traído. Não só pelo meu pai, mas por ela também. Como é que alguém guarda uma coisa destas durante décadas? A mãe explicou o que sabia, ou o que dizia saber. O tal Miguel nasceu de uma relação que o pai teve antes de ela e ele se casarem. A mãe do rapaz, a tal Rita, era de uma aldeia próxima. Quando engravidou, o pai prometeu ajudar, mas depois afastou-se. E, segundo a minha mãe, continuou a ajudar discretamente durante anos, mas o que mais me chocou foi isto. A minha mãe sabia, e escolheu fingir que não existia. Depois disso, não consegui dormir, passei dias a olhar para aquela certidão de nascimento, a pesquisar nomes, a tentar perceber quem era o tal Miguel. Até que, numa noite, encontrei-o no Facebook, foto de perfil, um homem de uns 30 e poucos anos, devia ser mais novo do que eu por uns 4, barba curta, olhos castanhos, iguais aos do meu pai, trabalhava numa oficina aqui perto, a menos de 15 minutos da casa onde cresci. Durante anos, devo ter passado por ele dezenas de vezes sem saber quem era. Olhei para o ecrã durante longos minutos, a tentar decidir se devia escrever-lhe. Parte de mim queria ignorar aquilo. Fingir que nunca soube. Mas outra parte, a maior, não conseguia deixar de pensar no absurdo da situação. O meu pai a viver duas vidas, a esconder um filho quase à minha porta. Acabei por enviar mensagem, curta, direta, sem rodeios. Olá, Miguel. O meu nome é Rui e acho que podemos ter o mesmo pai. Posso falar contigo? Demorei quase 2 horas a carregar e enviar. Ele respondeu no dia seguinte. Já estava à espera que alguém me procurasse um dia. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A resposta dele deixou-me completamente desarmado. Já estava à espera que alguém me procurasse um dia. Como assim, à espera? Aquilo não soava a surpresa, nem a medo, soava a resignação. Fiquei uns bons minutos a olhar para o telemóvel, a reler a mensagem, a tentar imaginar o que ele sabia. Respondi algo atrapalhado. Podemos falar? Não sei bem por onde começar, mas acho que precisamos. Ele aceitou. Disse apenas, amanhã, às 6, na pastelaria do parque. A tal pastelaria ficava a poucos minutos da oficina onde ele trabalhava. Ironia ou destino, era também o sítio onde meu pai costumava ir tomar café com os amigos, todos os domingos de manhã. No dia seguinte, cheguei cedo.
Estava nervoso, a tentar controlar a respiração. Sentei-me numa mesa junto à janela e pedi um café duplo, mais por ter algo para fazer com as mãos do que por vontade, quando ele entrou. Reconheci-o logo. Havia qualquer coisa no andar dele, aquela postura meio rígida, o jeito de apertar o casaco, que era do meu pai. Ele olhou à volta, viu-me e acenou com a cabeça. Não sei descrever aquele primeiro momento. Era como olhar para um espelho partido. Havia semelhanças evidentes, mas tudo o resto era diferente. Ele parecia mais fechado, mais cansado, como alguém que teve de crescer depressa demais. Então és o Rui, disse ele, sentando-se à minha frente. A voz era praticamente igual à do meu pai. Sou. E tu és o Miguel. Houve um silêncio pesado. O empregado trouxe-lhe um café sem que ele precisasse de pedir. Claramente era cliente habitual, o meu pai. O nosso pai. Nunca me falou de ti. Comecei, sem saber se estava a ser injusto ou apenas sincero. Ele deu um meio sorriso, mas sem humor, pois ele não era muito bom a falar dessas coisas. Então tu sabias? Sempre soube. A minha mãe nunca me escondeu nada. Disse-me quem ele era, mas também disse que não valia a pena esperar muito. Que ele tinha outra família, filhos, uma vida montada. E que eu não devia meter-me no meio disso. Fiquei sem chão. Enquanto eu crescia ver o meu pai como um homem de princípios, ele tinha um filho do outro lado da cidade. A saber da nossa existência e a tentar não se aproximar, ele ajudava financeiramente? Perguntei, num tom que soou mais frio do que queria, de vez em quando. Aparecia uma ou duas vezes por ano. Trazia dinheiro, brinquedos, e depois desaparecia. Quando fiz 18, deixou de vir. Só recebia um envelope no Natal, sempre com o mesmo texto. Espero que estejas bem. Aquela frase ficou a ecoar na minha cabeça. Espero que estejas bem. O mesmo homem que me ensinou a apertar um parafuso, que gritava comigo por deixar as luzes acesas, não teve coragem de olhar nos olhos do próprio filho. E vieste ao funeral? Perguntei. Ele assentiu. Vim. Fiquei lá atrás. Não queria criar confusão. Só queria ver como era. Ver se alguém olhava para mim e percebia. Senti uma pontada no peito. Eu tinha olhado para ele, mas não percebi. Ficamos calados um bocado. O som das chávenas e do barulho da máquina de café preenchia o ar. Eu tentava processar tudo, mas quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. A mãe sabia? Perguntou ele, de repente. Sabia. Respondi. Desde sempre, pelos vistos. Ele suspirou. Então ela perdoou. Não sei se perdoou, ou se simplesmente desistiu. Houve um silêncio longo. Ele olhou pela janela, o olhar perdido nos carros a passar. Sabes o que é mais engraçado? Disse ele. Eu cresci a ouvir falar de ti. O Rui, o filho que ele tinha orgulho de dizer aos colegas. O engenheiro. O inteligente. E eu, o erro de juventude. Senti-me envergonhado. Não porque tivesse culpa direta, mas porque percebi que durante anos vivi dentro de uma mentira confortável, enquanto ele vivia à sombra dela. Desculpa, murmurei. Eu não sabia. Eu sei que não sabias, respondeu, com uma calma que me desarmou. Mas agora sabes. E agora o que é que fazes com isso? Não soube responder. Ele levantou-se, pagou os cafés e disse, não te preocupes, não quero nada. Só achei que devias saber quem eu era. O resto é contigo. E saiu. Fiquei ali sentado mais de meia hora, a olhar para a chávena vazia, com um nó na garganta e uma sensação estranha de perda por alguém que, de certa forma, sempre esteve lá sem eu saber. Naquela noite, não consegui dormir. Abri o Facebook dele outra vez. Vi as fotos. Uma casa simples, um cão, uma mulher sorridente, uma vida discreta, e eu, com tudo que o meu pai me deu, estudos, oportunidades, sentia-me o mais perdido dos dois. No dia seguinte, a Inês perguntou-me onde tinha ido. Contei-lhe tudo, ela chorou. Disse que o queria conhecer, e foi aí que as coisas começaram a complicar-se de verdade, quando contei a Inês que tinha conhecido Miguel. Ela reagiu de forma completamente diferente de mim. Enquanto eu ainda estava meio em choque, ela parecia curiosa, quase entusiasmada, o que me deixou desconfortável. Mas ele parece boa pessoa? Perguntou, enquanto mexia no chá, com aquele ar de quem quer arrancar respostas. Parece, respondi, meio distraído. Mas também parecia zangado. Não comigo, acho. Contudo, achas que ele quer ter contato conosco? Ele disse que não queria nada. Dizer que não quer nada é o que se diz quando, no fundo, se quer alguma coisa. Tive de admitir que ela tinha razão. A Inês sempre foi melhor a ler pessoas do que eu. Durante os dias seguintes, ela insistiu que devíamos encontrá-los dois, para fechar o assunto, mas eu sabia que aquilo não ia fechar nada.
Quanto mais mexíamos, mais fundo parecia ir o buraco. Ainda assim, concordei, mandei-lhe mensagem outra vez, desta vez ele demorou quase uma semana a responder. Disse apenas, se quiserem falar, passem pela oficina. Ao fim da tarde, é mais calmo. Quando lá chegamos, ele estava debaixo de um carro, as mãos cheias de óleo, o rádio a tocar uma música antiga dos Chutos. Assim que nos viu, limpou as mãos num pano e sorriu de leve. Então trouxeste reforços. A Inês estendeu-lhe a mão, meio tímida. Sou a Inês. Tua meia-irmã, suponho. Ele apertou-lhe a mão com cuidado, como quem não sabe bem se deve. Prazer. A conversa começou desajeitada, entre frases curtas e longos silêncios, mas, aos poucos, a tensão começou a desvanecer. O Miguel tinha um humor seco, meio irônico, e a Inês ria-se facilmente. Eu, por outro lado, limitava-me a observar. Havia momentos em que, olhando para ele, era impossível não ver o meu pai, o mesmo jeito de franzir o sobrolho quando pensava, o mesmo modo de coçar o queixo, mas também havia nele algo que o pai nunca teve, uma leveza nas palavras, uma sinceridade desconcertante. Falamos de tudo e de nada, infância, trabalho, música. A certa altura, ele contou que sempre quis estudar mecânica, mas não teve dinheiro para tirar o curso. Começou logo a trabalhar, e nunca mais parou, disse-o sem rancor, mas eu senti o peso implícito. Quando estávamos prestes a ir embora, a Inês perguntou-lhe se queria jantar conosco um dia. Ele hesitou, olhou para mim, e depois assentiu, pode ser. E foi assim que, umas semanas depois, o Miguel jantou pela primeira vez conosco, comigo, a Inês e a mãe. Esse jantar. Ainda hoje me lembro de cada segundo. A mãe quase desmaiou quando lhe dissemos que o íamos convidar. Vocês estão malucos. Isso vai só trazer mais dor. Mas a Inês insistiu, e eu acabei por apoiar. Já há dor suficiente. Talvez seja a altura de deixarmos de fingir. Quando Miguel chegou, a mãe estava pálida, as mãos a tremer. Ele cumprimentou-a com respeito, mas também com uma frieza educada. Boa noite, de Helena. Boa noite, Miguel, respondeu ela, sem o encarar por mais de um segundo. Durante o jantar, o silêncio pesava entre cada garfada, o som dos talheres era quase ensurdecedor. A Inês tentava animar, perguntava sobre o trabalho dele, sobre o cão, sobre a oficina. Eu olhava para a mãe, que não tocava quase na comida, até que, de repente, ela disse, ele falava de ti. Todos paramos. O Miguel levantou o olhar, surpreso. Falava? Ela sentiu devagar, pouco. Mas falava. Dizia que te tinha visto uma vez, há uns anos, no mercado. Que querias pouco dele, mas que tinhas os olhos dele. E que, às vezes, sonhava contigo. Aquela confissão caiu sobre a mesa como um peso invisível. O Miguel desviou o olhar, visivelmente emocionado, mas tentou disfarçar. Devia ter me dito isso em vida. Ele tinha vergonha, disse ela, quase num sussurro. Vergonha de ter sido cobarde. Ninguém respondeu. A Inês apertou a minha mão debaixo da mesa. Eu não sabia se estava com raiva, tristeza, ou as duas coisas. Depois do jantar, a mãe fechou-se no quarto, o Miguel ficou um pouco conosco na sala. Falamos mais à vontade. Ele contou histórias da mãe, da oficina, da vida que construiu sem ninguém lhe abrir portas. A Inês ouviu tudo com atenção, encantada. Eu limitava-me a pensar no meu pai, e em como aquele homem, que sempre admirei pela sua retidão, tinha criado uma ferida que nunca quis sarar. Antes de sair, o Miguel disse, obrigado por me receberem. Achei que isto nunca ia acontecer. E nesse momento, percebi que aquilo não era o fim de nada, era o início, mas também pressenti que essa aproximação ia trazer consequências, sobretudo com a mãe, e eu estava certo. Nos dias que se seguiram aquele jantar, a casa da minha mãe parecia um campo minado. Ela não falava muito, apenas o suficiente para manter as aparências, mas dava para ver que o jantar a tinha abalado. Começou a fumar outra vez, coisa que não fazia há anos. E passou a evitar qualquer conversa sobre o Miguel. Eu e a Inês, por outro lado, falávamos dele quase todos os dias. Ela ligava-lhe, mandava mensagens, às vezes até ia à oficina só para lhe levar café, e ele deixava-se aproximar. Comigo era diferente. Entre nós havia sempre uma espécie de muro invisível, respeito, mas também cautela. Uma noite, depois de jantar, a mãe chamou-me à cozinha, estava sentada à mesa. O cinzeiro cheio, e o olhar cansado. Rui, tens de ter cuidado com isso. Com o quê? Com o Miguel. Não quero que te metas demasiado. Ele tem a vida dele, tu tens a tua. Não vale a pena revolver o passado. Sentei-me em frente dela, sem saber se devia zangar-me ou tentar compreendê-la. Mãe, ele é o filho do pai. O meu irmão. Achas mesmo que dá para fingir que ele não existe? Ela suspirou. Não é fingir. É proteger-vos. Há coisas que é melhor deixar como estão. Mas isso foi o que o pai fez, e olha onde o deixou. Ela ficou em silêncio.
e percebi que tinha ido longe demais. Mesmo assim, continuei, tu sabias, mãe. E escolheste esconder. Achas que isso foi proteger alguém? Ela não respondeu. Apagou o cigarro com força e levantou-se. Tu não fazes ideia do que foi viver com aquele segredo. Eu amava o teu pai. E ele destruiu-me aos poucos com aquele erro. Mas mesmo assim fiquei. Por vocês. Aquela frase ficou a ecoar-me na cabeça durante dias, por nós, mas eu não conseguia decidir se devia sentir gratidão ou culpa. Entretanto, a relação com Miguel foi ficando mais natural. Começamos a encontrar-nos aos sábados, às vezes para almoçar, outras só para conversar. Ficamos próximos de uma forma estranha. Havia familiaridade, mas também prudência. Era como se ambos estivéssemos sempre com um pé atrás, sem saber até onde era seguro ir. Um dia, ele levou-me à casa da mãe dele, a Rita. Era uma mulher de uns 60 e poucos, cabelo grisalho, olhar doce mas firme. Recebeu-me com um sorriso caloroso, como se me conhecesse desde sempre. Então tu és o filho da Helena? Sou, respondi, sem jeito. O teu pai falava muito de ti, sabias? Fiquei estático. Falava? Sim. Nunca muito tempo, mas falava. Dizia que tinha jeito para as máquinas, como ele, e que devias ser o orgulho da casa. Senti um nó na garganta. Durante anos achei que o meu pai era um muro, agora percebia que ele tinha simplesmente repartido as partes dele entre duas vidas. A Rita notou o meu desconforto. Ele não era mau homem, Rui. Só era fraco. Fraco? Sim. Queria fazer o certo, mas não tinha coragem. E quando se apercebeu, já era tarde demais. Ficamos a falar durante horas. Quando saí de lá, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva, por tudo que o meu pai tinha escondido. Alívio, porque finalmente estava a pôr rostos nas peças em falta da história. Mas essa paz durou pouco. Numa tarde, umas semanas depois, a mãe ligou-me a chorar. A tua irmã anda a esconder-me coisas, disse, nervosa. Ela anda metida com ele, não anda? No início não percebi o que ela queria dizer. Com Miguel? Claro que anda. Somos irmãos, mãe, é normal conviverem. Mas ela respondeu com uma voz cortada, não é isso que eu estou a dizer. Fiquei em silêncio. O quê? Eu ouvi uma conversa. Eles estavam a falar no quintal, e havia um tom. Rui, aquilo não é de irmãos. Ela está a confundir-se. Fiquei sem palavras. A ideia era absurda. A Inês sempre foi emocional, carinhosa, mas jamais ultrapassaria um limite assim. Ainda assim, a forma como a mãe falou deixou-me inquieto. À noite, fui até a casa da Inês. Ela morava sozinha, num apartamento pequeno, cheio de plantas e livros. Bati a porta sem avisar. Ela abriu, surpresa. O que é que se passa? A mãe ligou-me. Disse uma coisa ridícula, mas eu preciso ouvir de ti. Ela franziu o sobrolho. O quê? Que há? Alguma coisa entre ti e o Miguel. O olhar dela mudou por um segundo apenas, mas suficiente para perceber que algo não estava bem. Ela está a exagerar, disse rapidamente. O Miguel é uma pessoa que entende o que eu sinto, só isso. Inês, responde-me direito. Há alguma coisa? Ela hesitou, e depois, baixinho, não da forma que estás a pensar. Mas sim, sinto algo por ele. O chão pareceu desaparecer. Tu percebes o que estás a dizer? Percebo. E odeio-me por isso. Mas não consigo evitar. É como se o conhecesse há muito mais tempo. Fiquei sem ar. O meu pai tinha escondido um filho durante décadas. E agora minha irmã estava a apaixonar-se por ele. Isto vai destruir-nos, murmurei. Talvez já estejamos destruídos há muito tempo, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Saí do apartamento da Inês sem saber o que sentir. Raiva? Nojo? Pena, era tudo ao mesmo tempo. A imagem dos dois, a minha irmã e o meu meio-irmão, começou a assombrar-me nos dias seguintes. Eu tentava convencer-me de que era apenas confusão dela, um reflexo da dor que estávamos todos a sentir, mas havia qualquer coisa no olhar dela quando falou que me dizia o contrário. Durante uma semana, evitei falar com os dois. A mãe reparou e aproveitou para lançar farpas. Eu avisei-te. Quando se mexe no passado, só se tira lama. Mas eu não queria ouvir, queria respostas. E para as ter, acabei por ir falar com o Miguel. Outra vez, esperei por ele à saída da oficina. Ao final da tarde, ele vinha cansado, com as mãos sujas de óleo e a cara marcada de pó. Quando me viu, pareceu adivinhar o motivo da visita. Deixa-me adivinhar. A tua irmã falou contigo. Falou. Suspirou, encostando-se ao carro que estava a fechar. Isto é um pesadelo, Rui. Eu tentei afastar-me. Disse-lhe que não dava, que era errado. Mas ela é intensa. E eu sou um idiota. Então aconteceu alguma coisa? Perguntei,
já com o coração a bater descontrolado. Ele não respondeu logo. Olhou para o chão, depois para mim, nada físico. Mas houve sentimentos. Coisas ditas que não deviam ser ditas. Aquela sinceridade doeu mais do que qualquer mentira. Ela está apaixonada por ti, Miguel. Ele assentiu, com um ar derrotado. Eu sei. E eu também sinto alguma coisa, mas não posso. Não posso ser esse tipo de pessoa. Já bastou o que o nosso pai fez. Eu não vou repetir a história dele. Ficamos em silêncio, os dois, com o peso daquilo a pairar entre nós. A certa altura ele disse: Tu achas que alguma vez vamos conseguir ter paz, Rui? Que isto vai acalmar? Eu não soube responder, porque, pela primeira vez, também eu sentia que aquele segredo do meu pai tinha deixado marcas impossíveis de apagar. Nos dias seguintes, tentei convencer a Inês a afastar-se. Ela chorava, dizia que não conseguia, que ele a fazia sentir vista, compreendida. E eu, por mais que me doesse, percebia-a, porque durante toda a vida, o nosso pai olhou para mim como orgulho e para ela como a filha mais nova, nunca lhe deu o mesmo espaço, e agora, de repente, aparecia o Miguel, um homem com os mesmos olhos do pai. Mas com empatia, atenção, paciência, era fácil entender o perigo disso. As coisas pioraram quando a mãe descobriu que a Inês continuava a vê-lo. Foi um domingo à tarde, eu estava em casa dela quando o telefone tocou, gritos do outro lado, prantos, fomos a correr. Quando chegamos, a mãe estava na sala, vermelha de raiva, o telemóvel ainda na mão. Acabou. Gritou ela assim que nos viu. Vocês vão parar com isto antes que matem o pouco que resta desta família. A Inês tentava explicar-se, mas ela não deixava. Sabes o que é que o teu pai me disse no dia em que o Miguel nasceu? Atirou ela, a tremer. Disse-me que nunca mais ia mentir. Que ia ser honesto. E mentiu-me até morrer. Eu vivi décadas a carregar um fantasma, e agora vocês trazem-no de volta como se nada fosse. Mãe, ninguém quis. Tentei intervir. Cala-te, Rui. Gritou ela, virando-se para mim. Tu achas que és melhor? Achas que controlas tudo, que sabes o que é certo? O teu pai dizia o mesmo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. A mãe começou a chorar descontroladamente, e a Inês também. O Miguel, que entretanto tinha aparecido à porta, ficou parado, sem saber o que fazer. Foi a Inês que quebrou o silêncio. Eu não o escolhi, mãe. Eu só queria conhecer quem faltava. Queria perceber o que o pai escondeu de nós. E acabei por me perder. A mãe deu um passo atrás, como se tivesse levado um murro invisível. Perder. Sim. É isso que o teu pai fez a todos nós. Nesse momento, percebi que já não havia como remendar aquilo. O passado tinha finalmente explodido no presente, e ninguém ia sair inteiro dali. Depois desse dia, a mãe deixou de falar com o Miguel, e com a Inês, falou apenas o essencial. A relação delas ficou fria, quase cortada, e eu, mais uma vez, fiquei no meio, a tentar segurar uma família que já não existia. O Miguel afastou-se de novo. Disse-me que precisava de espaço, e eu compreendi. A Inês entrou numa espécie de luto estranho. Não dormia, não comia, mas dizia que estava bem. A mãe envelheceu 10 anos em 2 meses. E eu? Eu só pensava no meu pai. Perguntava-me se ele, lá onde estivesse, tinha noção da confusão que deixou para trás, se sentia vergonha, ou se, no fundo, achava que tudo aquilo era inevitável. Uma noite, não aguentando mais, voltei à casa dele, agora vazia, à espera de ser vendida. Abri as gavetas, o armário, a velha secretária, procurei algo, qualquer coisa que me ajudasse a entender, e encontrei uma carta. Dobrado dentro de uma Bíblia que ele guardava na mesa de cabeceira, no envelope, escrito à mão, para o Miguel. Se algum dia a minha covardia acabar. Fiquei ali, parado, com o envelope nas mãos, sem saber se devia abri-lo. O papel estava amarelado, as letras tremidas. O meu pai devia tê-lo escrito nos últimos anos de vida, o traço já denunciava a doença. Sentei-me na beira da cama, a olhar para aquelas palavras na capa. Se algum dia minha covardia acabar. Não consegui evitar um riso nervoso. Era típico dele. Até a forma de pedir perdão tinha de ser enigmática. Acabei por abrir a carta. A caligrafia era dele, sem dúvida. As palavras vinham cheias de arrependimento, mas também de uma frieza quase cirúrgica, como se quisesse confessar sem se despir completamente. Miguel, nunca fui o pai que devias ter tido. Durante anos achei que te protegia ao manter-me longe, mas agora vejo que só protegia a mim próprio. A tua mãe foi uma mulher corajosa. Disse-me uma vez que o amor não é desculpa para a cobardia. E tinha razão. Se algum dia leres isto, espero que saibas que pensei em ti em todos os meus dias, mesmo quando fingi o contrário. E se os teus irmãos alguma vez te procurarem, sê melhor do que eu. Não quero que o meu nome continue a dividir-vos, pai.
As mãos tremiam-me, li e reli aquilo várias vezes, até as letras começarem a desfocar-se pelas lágrimas que não consegui conter. Por um lado, senti raiva, que direito tinha ele de deixar o fardo do perdão em cima de nós, mas, por outro, havia ali uma honestidade tardia que me desarmou. Fiquei naquela casa até o sol nascer, com a carta sobre o colo, a pensar em tudo que podia ter sido diferente se ele tivesse tido coragem uns anos antes. No dia seguinte, fui à oficina do Miguel. Ele estava de costas, a trabalhar no motor, e nem precisou virar-se para saber que era eu. Vieste despedir-te? Perguntou, num tom meio cansado. Não. Vim entregar-te isto. Estendi-lhe o envelope. Ele olhou, leu o nome, e ficou imóvel. O que é isto? Uma carta. Do pai. Estava escondida na casa. Ele ficou calado por longos segundos, depois limpou as mãos no pano e sentou-se, abriu o envelope com cuidado, como quem tem medo de estragar algo sagrado, leu em silêncio, do início ao fim. Quando acabou, respirou fundo e ficou ali, quieto, a olhar para o vazio. Ele escreveu isto mesmo antes de morrer, não foi? Acho que sim. Ele assentiu, pelo menos tentou. Mesmo tarde demais, tentou. Ficamos os dois calados durante muito tempo, depois ele levantou-se, guardou a carta no envelope de plástico e disse, sabes, Rui, eu passei a vida a odiá-lo. A achar que era o vilão da história. Mas agora percebo que ele era só humano. E os humanos estragam tudo. Sorri de leve, concordo. Mas alguns tentam consertar. Ele olhou para mim, e nesse momento percebi que algo tinha mudado entre nós. Já não éramos dois estranhos ligados pelo mesmo pai, éramos dois homens a tentar sobreviver ao mesmo passado. Nos meses seguintes, as coisas começaram, aos poucos, a assentar. O Miguel e a Inês deixaram de se ver sozinhos. Ele conheceu uma rapariga nova, alguém da oficina, simpática, com um riso fácil. A Inês, embora tivesse o coração partido, começou a reconstruir-se. A mãe. Bem, a mãe continuou distante, mas mais calma. Falava do pai com uma mistura de raiva e saudade, e eu aprendi a não a corrigir. Um dia, levei-a comigo à oficina, não avisei o Miguel. Ela entrou devagar, de olhos baixos, e ele, ao vê-la, parou o que estava a fazer. Houve um momento de hesitação, depois ela disse, o meu marido deixou-te uma carta. Li-a, ele assentiu, sem saber o que dizer. Ele foi um idiota, continuou ela. Mas era o idiota de quem eu nunca consegui desligar-me. E acho que, no fundo, ele amava-vos a todos, só não sabia como. O Miguel respirou fundo, obrigado por dizer isso. E pela primeira vez, vi a minha mãe chorar sem raiva, apenas tristeza, pura e simples. Ela pousou a mão no ombro dele e disse, a tua mãe deve ter sido uma mulher forte. Foi. Eu gostava de a ter conhecido. Foram só essas palavras. Mas ali, naquele instante, senti que algo finalmente se fechava. Nos dias que se seguiram, comecei a visitar o túmulo do pai com mais frequência, às vezes sozinho, outras vezes com o Miguel. Não falávamos muito, apenas ficávamos ali, lado a lado, a olhar para aquela pedra fria que continha tanto silêncio acumulado. A certa altura, ele disse, sabes, acho que ele teria gostado de ver isto. O quê? Nós. A tentar ser uma família, mesmo depois de tudo. E eu percebi que ele tinha razão. Talvez fosse isso que o pai quis, lá no fundo, mesmo que nunca tivesse coragem de construir em vida. Com o tempo, a vida foi voltando ao seu ritmo, ou melhor, criou um novo ritmo. Deixei de sentir aquela urgência de entender tudo, de justificar cada silêncio ou erro do meu pai. Percebi que há coisas que simplesmente não se resolvem, apenas se aprendem a carregar. Um domingo de manhã, cerca de um ano depois de tudo, fui ao café onde costumava ir com ele em miúdo, o dono, o Sr. Américo. Ainda se lembrava de nós, serviu-me o café e disse, tu és o filho do Joaquim, não és? O que agora anda com o rapaz da oficina? Sorri, sim, esse mesmo. Ele abanou a cabeça. A sorrir também, o teu pai era um tipo calado, mas bom homem. Só tinha fantasmas a mais. Fiquei a olhar para a chávena, a ver o fumo subir. Fantasma era a mesma palavra certa. Depois desse dia, comecei a escrever, nada com grandes pretensões, só para pôr as ideias em ordem. Descobri que escrever é a forma mais silenciosa de conversar com quem já não está. E ao longo dessas páginas, o meu pai deixou de ser o vilão da história, passou a ser apenas um homem que teve medo, que errou, mas que, no fim, tentou remendar o que podia. O Miguel e eu mantemos contato, não nos vemos todos os dias, mas há uma lealdade ali, uma espécie de pacto silencioso. De vez em quando, vamos jantar fora, falamos da vida, dos carros, do trabalho, nunca falamos muito do pai, mas não precisamos, a presença dele está sempre no meio da conversa, mesmo sem nome. E isso basta. A Inês seguiu em frente, demorou, mas conheceu alguém, um tipo que a trata bem,
e acho que ela finalmente aprendeu a confiar outra vez, quando o apresentei ao Miguel. Os dois trocaram um olhar rápido, um daqueles olhares que dizem foi a outra vida, e foi mesmo, tudo aquilo que vivemos naquele ano parece agora um sonho antigo, com contornos difusos, mas com um peso que ainda sinto no peito quando o vento muda. A minha mãe envelheceu muito nesse tempo. Um dia, perguntei-lhe se arrependia de ter ficado com o pai, mesmo sabendo de tudo que veio depois. Ela respondeu, com um sorriso triste, não. Porque se não tivesse ficado, não tinha tido a ti. E essa frase, simples como era, apagou qualquer necessidade de lhe pedir explicações. Há amores que doem, mas deixam frutos, e às vezes, é só isso que conta. No último aniversário do pai, o Miguel e eu fomos juntos ao cemitério, levamos uma flor cada um, ele um malmequer, eu um cravo branco. Ficamos ali um bocado em silêncio, depois o Miguel disse, sabes, se ele estivesse aqui, acho que ia gostar de ver-nos assim. A conversar, em vez de nos ignorarmos. Eu ri. Ou ia achar que estávamos a conspirar contra ele. Ele riu também, e nesse riso, senti qualquer coisa parecida com paz. Antes de irmos embora, deixei um papel dobrado entre as flores, não uma carta, apenas uma frase. Demorou, mas aprendemos. Por que foi isso que aconteceu? Demorou muito, custou ainda mais, mas no fim, aprendemos que o amor, por mais distorcido que seja, deixa marcas que o tempo não apaga, que o sangue é só uma parte, o resto são as escolhas, os gestos, o perdão que se tenta, mesmo quando falha. Hoje, quando passo pela casa antiga do pai, já não sinto aquele nó na garganta. Sinto nostalgia, claro, mas também uma certa gratidão, porque, apesar de tudo, ele foi o fio invisível que me levou a conhecer o Miguel, a entender a minha mãe, a crescer, e talvez seja isso que realmente importa no fim de tudo, conseguir olhar para trás e ver que, de alguma forma, mesmo através do caos, houve amor. Às vezes ainda sonho com ele. Estamos sentados na varanda da casa, o rádio a tocar baixinho, e ele olha para mim e diz, desta vez fiz as coisas bem? E eu respondo, quase, pai. Mas estiveste perto. Ele ri, acende um cigarro, e o sonho termina sempre assim, com um cheiro a tabaco e maresia. Acordo com um aperto no peito, mas também com a sensação de que, onde quer que ele esteja, já não se esconde, e talvez, finalmente, nenhum de nós precise de se esconder mais. Não sei se perdoei o meu pai, talvez o perdão não seja um ponto de chegada, mas um caminho que a gente vai andando devagar, mas sei que deixei de odiar, e isso já é meio caminho andado. No fim, aprendi que a verdade pode destruir, sim, mas também pode reconstruir o que o silêncio apodreceu. E se a coisa que a vida me ensinou com isto tudo, é que o amor, mesmo quando falha, ainda é amor, só muda de forma. Se gostou desta história, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias do Reddit.